Olá pessoal, tudo bom? Rodrigo Veleda. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o direito societário, esse direito que é bem importante na nossa profissão, para nós esclarecermos aos nossos clientes, tá bom? Bom, primeiramente, nós sabemos, né, pessoal, que a cada ano que se passa, cresce o número de novas empresas no Brasil. Mas nem todos os empreendedores têm ciência do básico do direito societário e os tipos de sociedades que existem no nosso Código Civil, certo? Por esta razão que é de fundamental que nós, os advogados, com nossa experiência, com nossos escritórios de assessoria jurídica, nós podemos desmistificar esse tema e contribuir para que uma sociedade empresarial não enfrente problemas futuros pela falta de informações. Estamos aqui para isso, para tentar resolver, para tentar dar estas informações para o empresário, para este empreendedor, certo? Bom, afinal, Rodrigo, o que é o direito societário? Me explica um pouquinho. Lá na nossa legislação, esta aqui que está aqui na minha frente, nós podemos aqui encontrar diversas questões para a prática empresarial, que muitas vezes é desconhecidas pelo empreendedor e ele também às vezes não tem a compreensão adequada para isso. Como, por exemplo, eu posso dar o quórum obrigatório para definição de decisões estratégicas ou mesmo as escolhas na formatação do negócio, certo? Por isso, cabe a nós, tá, os advogados, nós auxiliarmos com o nosso conhecimento de direito societário, auxiliar o nosso cliente durante esse processo de formatação da sociedade, certo? O direito societário em si, ele é responsável por regularizar a formação, o funcionamento das empresas e a extinção de organizações, como a sociedade anônima, que é geralmente aplicada em grandes corporações, a limitada, que ela é mais voltada para empresas de pequeno e médio porte, certo? Esses dois modelos de empresas, de sociedades empresariais são os mais usados, mais comuns no Brasil, que é o direito a sociedade limitada e a sociedade anônima, certo? Além de toda essa regulamentação, é por meio do direito societário que temas como eventuais litígios dos sócios, questões de gestões empresariais, tá? Gestão de empresas e demais fenômenos jurídicos empresariais são tratados, ou seja, é de grande importância o direito societário, é de grande importância o conhecimento do direito societário, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre cada tipo de sociedade, um pouquinho algumas diferenças sobre uma e outra, porque não existe somente a sociedade anônima e a limitada, né, pessoal? De acordo lá com o nosso Código Civil, estão previstos mais 4 sociedades empresárias. Quais sejam? A sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, tá? A sociedade em comandita por ações e a sociedade cooperativa. Vamos começar então pela sociedade limitada, tá? Com algumas diferenças, com alguns aspectos, mas é de maior conhecimento de todos a sociedade limitada. Para que haja uma sociedade limitada, é necessária a participação de um ou mais sócios, ou seja, um ou mais sócios. Outro aspecto importante da sociedade limitada: o contrato social da empresa deverá necessariamente ser registrado na junta comercial do estado de atuação, tá? O contrato social, então, pessoal, deve necessariamente ser registrado na junta comercial do estado de atuação dessa empresa. E, conforme o nome já diz, a atuação do sócio será limitada. Afinal, ele só responderá pelo investimento e sua participação também ficará apenas nisso, tá? Ou seja, caso essa sociedade venha a contrair dívidas futuras, o patrimônio dos sócios, em regra, deixo bem claro, em regra, porque a gente sabe que não é bem assim,
Em regra, o patrimônio não deverá ser atingido. Apenas terá que responder pelo capital inicial que o sócio investiu. Correto? A sociedade anônima é outra sociedade muito comum aqui no Brasil, certo? É a sociedade anônima e ela é indicada para grandes empresas. Neste caso, o capital não está relacionado aos sócios, e sim às ações da organização, sendo obrigatória a presença de no mínimo 7 acionistas, tá, pessoal? Ou seja, o capital não estará relacionado aos sócios, e sim às ações da organização, sendo que tem que ter no mínimo a presença de 7 acionistas, tá, para a realização dessa sociedade. O documento que irá regulamentar esta sociedade anônima vai ser o estatuto. É fundamental estudar este estatuto profundamente para conhecer os direitos e as obrigações dos acionistas. Ou seja, deve-se sim ter conhecimento do estatuto para saber quais são as obrigações dos acionistas, quais são os direitos e obrigações dos mesmos, tá bom? O que é importante eu salientar? Que nesse caso a responsabilidade de cada acionista também será limitada por meio do preço da emissão das ações subscritas adquiridas pela pessoa, tá? Já na sociedade em nome coletivo, pessoal, nesse tipo de sociedade, os sócios deverão responder de forma igualitária entre eles, tá? Mas é possível limitar a responsabilidade por meio também de um contrato social, tá? O que é importante destacar também nesta sociedade? É fundamental que os empresários compreendam que a sociedade em nome coletivo, a empresa não poderá ter um nome abstrato, um nome também absurdo, tá? Ela deve constar os nomes dos sócios ou suas próprias iniciais, seguida do termo CIA ou companhia. Isso é bem importante, tá? CIA ou companhia. Já lá na outra sociedade, na sociedade em comandita simples, essa sociedade é considerada um tipo misto de sociedade. Os sócios são divididos em 2 categorias. Os comanditados, pessoas físicas que serão responsáveis por todas as obrigações financeiras e fiscais, tá? E os comanditários, pessoas que só responderão em relação às suas cotas dentro da empresa, tá? São os comanditados e os comanditários, tá bom, pessoal? Pessoal, apesar de parecer ser complexa esse tipo de sociedade em comandita simples, ela é de fácil interpretação, tendo que, para compreender que uma parte dos sócios terá responsabilidade limitada, tá? E o restante não, tendo especificado a função de todos onde? Lá no contrato social. Lá no contrato social estará especificado quais as funções de cada um. O que é importante também ter ciência? Que para a entrada de um novo sócio à organização será necessário a aprovação de todos os demais, de todos os outros sócios, tá? Passando para a sociedade em comandita por ações. Essa sociedade ela é muito parecida com a sociedade anônima, por ter o capital dividido por ações. O que diferencia a sociedade de comandita por ações da anônima? É que ela opera por firma ou por denominação. Por firma ou por denominação. Assim, pessoal, o responsável por exercer todos os atos deliberativos e responsabilidades sociais é o diretor nomeado nessa sociedade. Caso a organização deseje nomear mais de um diretor, será possível também, desde que seja feito no ato da constituição da sociedade. Ou seja, se caso a organização deseja ter mais de um diretor, será possível sim, mas deverá ser feito no momento da constituição da sociedade. De outra forma, não, tá? E por fim, a última sociedade, não menos importante, é a sociedade de cooperativa.
ela é um pouco diferente das demais. A sociedade cooperativa, ela é a sociedade de pessoas que tenham interesses em comum. Ela deve ser organizada de forma democrática também, contando com a participação livre de todos e respeitando os direitos e deveres de cada um deles, tá? Aos quais essas pessoas elas prestarão um serviço sem fins lucrativos, tá bom? Essa é uma sociedade um pouquinho diferente, mas também de fácil interpretação. Agradeço a todos, era isso que eu queria conversar hoje. O vídeo já ficou extenso, mas eu imagino ter sanado bastante dúvidas de alguns colegas, do pessoal que está assistindo nesse momento. Muito obrigado, e nós ficamos sabendo que é de grande importância que um escritório de advocacia que faça essa assessoria junto ao cliente, junto ao empreendedor, sobre o direito societário. Muito importante, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e bom trabalho!